Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Hora do Bizu, professor Sandro Davis aqui na área. A gente hoje vai falar sobre um princípio muito interessante da análise combinatória, por incrível que pareça, que é o chamado princípio da reflexão, tá? Isso aqui não vai ser uma aula de física, Deus me livre, tá? A gente vai falar sobre o princípio da reflexão e análise combinatória e para motivar essa ideia de princípio da reflexão, a gente vai, nesse vídeo, resolver um problema que apareceu na prova do IME, né, 2010-2011, que é o lendário problema do pipoqueiro, tá? Então, se você não conhece esse princípio e já gostou da ideia, peço para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu estou colocando aqui no canal. E, gente, um detalhe muito importante, tá? Às vezes você pode ficar meio de saco cheio, né? Quando você entra num vídeo e fala assim, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo. Ai, que saco. Cara, o que acontece? O YouTube, ele entende que nas primeiras 24 horas, o número de curtidas, comentários, engajamentos e visualizações, nas primeiras 24 horas, quanto mais um vídeo consegue arrancar isso, né, nas 24 primeiras horas, o YouTube entende que aquele vídeo é muito bom e ele consegue entregar aquele vídeo mais ainda. Entendeu qual é o esquema? Então, quanto mais você curte, comenta e compartilha esse vídeo nas 24 primeiras horas, mais o YouTube entrega esse vídeo para todo mundo. E o meu objetivo é esse, não é ter um canal com 10 milhões de inscritos, não é isso. É entregar matemática de qualidade para a maior quantidade possível de pessoas. Então me ajuda nessa. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Gostou da ideia do vídeo? Já que dá uma curtida, compartilha esse vídeo nos grupos aí de Telegram, de WhatsApp, compartilha com todo mundo, porque vai ser muito bacana esse conteúdo que eu vou entregar para você hoje. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Tá. Para começar, deixa eu falar para você como é que é o problema do IME, porque esse vídeo, mais uma vez, vai ser sem corte, sem edição, né? Então não dá pra... Roda a vinheta e isso aqui não vai ter de novo, tá? O problema do IME é o seguinte, cara. Tem um pipoqueiro, tá? Um pipoqueirinho, tá? Então o pipoqueirinho tá aqui. Deixa eu desenhar o pipoqueirinho aqui, ó. O pipoqueirinho tá aqui assim, né? Lindo e belo, com o seu carrinho de pipoca, né? Quem é daquela época do vou empurrando o meu carrinho de pipoca? Tu é dessa época, hein? Então a pipoquinha tá aqui. Pipoquinha lá, pã, bonitinho, cheio de pipoquinha aqui. Aí como é que é o esquema, cara? Tem 8 pessoas que vão formar uma fila para comprar pipoca, tá? São 8 pessoas. Então 8 pessoas vão comprar pipoca. Só que dessas 8 pessoas, 4 dessas pessoas estão com uma moeda de R$1 e 4 pessoas estão com uma nota de R$2. Tá bom? Quanto é que custa a pipoca, Sandro? A pipoca custa R$1, tá? Custa R$1. E tem um detalhe. O detalhe é o seguinte. Quando o pipoqueiro chega para trabalhar, ele não tem troco. Então o que acontece? Se o primeiro cara chegar e der uma nota de 2, ele vai falar, ih, irmão, tô sem troco. Não vou conseguir dar a pipoca para você. E não tem como esperar. Não, espera aí rapidinho, deixa vir um outro cara. Não, não. O cara vai chegar, dar o dinheiro, pegar a pipoca e vazar. Tá? A pergunta do IME é a seguinte. Se você arrumar essas pessoas, né? Essas 8 pessoas de uma forma aleatória, qual é a probabilidade de que as pessoas que têm a nota de R$2 recebam um troco? É isso. Entendeu como é que eu chamo? Porque o que acontece? Se a primeira pessoa que for comprar pipoca tiver uma nota de 2, já deu problema. Se a primeira pessoa tiver uma moeda de R$1 e as próximas 2 pessoas tiverem uma nota de R$2, também vai dar problema. Entendeu como é que é o esquema? Você consegue, inclusive, contar os casos na mão. Porque eu acho que essa é a solução padrão. Se você procurar na internet a solução para esse problema, grande parte das soluções vai ser nesse sentido, né? De você contar os casos totais, os casos favoráveis na mão, fazer uma coisa sobre a outra e pronto, né? Que é a solução padrão de probabilidade. O que eu quero te ensinar hoje nesse vídeo é uma forma um pouco alternativa de você resolver o mesmo problema usando uma solução bastante elegante, que é a solução via princípio da reflexão. Tá bom? Mas para chegar no tal do princípio da reflexão, então eu vou encaixotar esse problema aqui de vermelho, que esse é o nosso problema motivador. Eu ainda não sei resolver esse problema, vou botar as interrogações aqui, tá? Então, para chegar na solução desse problema, eu vou comentar com vocês alguns problemas pelos quais eu vou precisar passar para poder te ensinar o princípio da reflexão, tá? Então, vamos lá. O problema número 1
eu tenho quase certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo conhece e sabe resolver. Eu acho que quase todo mundo sabe resolver. Que é o seguinte, eu quero sair do ponto 0, 0, do plano cartesiano, e chegar, por exemplo, no ponto 10, 4. Tá? 10, 4. Pode ser qualquer coisa, não importa, tá? Eu quero sair do 0, 0 e chegar no ponto 10, 4. E de que maneira eu quero chegar no ponto 10, 4? Dando passos ou para a direita ou para cima. Passos de uma unidade de comprimento. Então, ou eu vou andar para a direita ou eu vou andar para cima. Não posso andar para a esquerda, não posso andar para baixo. Então, de quantas formas eu posso sair do ponto 0, 0 e chegar no ponto 10, 4? Tá? Essa é uma versão muito clássica, que inclusive aparece volta e meia na prova do Enem. Tá? Então, tem gente que faz a prova do Enem e sabe resolver isso aqui de cabeça, inclusive. Tá? Como é que você resolve esse problema aqui, gente? Você faz assim, ó. Você vai pensar assim. Bom, se eu quero sair do 0, 0 e chegar no 10, 4, dando passos ou para a direita ou para cima, os passos para a direita são os únicos passos que me fazem variar horizontalmente a minha posição. E os passos para cima são os únicos passos que fazem eu variar verticalmente a minha posição. Então, se eu tenho que sair do 0, 0 para o 10, 4, eu tenho que variar a minha posição horizontalmente 10 unidades. Então, eu preciso dar 10 passos para a direita. Faz sentido? Então, eu tenho que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passos para a direita, com certeza. E se eu estou no ponto 0, 0 e preciso chegar ao ponto 10, 4, eu preciso variar verticalmente 4 unidades a minha posição. Então, eu preciso dar 4 passos para cima. Então, eu preciso fazer cima, 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 cima. Não tem jeito. Tá certo? Qualquer caminho que você faça, ou vai ser esse caminho, ou vai ser uma rearrumação dos passos desse caminho. Porque eu não preciso obrigatoriamente dar os 10 primeiros passos para a direita e os 4 últimos passos para cima. Você pode dar os 4 primeiros para cima e os outros para a direita. Ou eu posso fazer direita, acima, direita, acima, direita, acima, direita, acima e o resto para a direita. Você pode rearrumar isso da forma que você quiser e o número de rearrumações é o número de caminhos que você pode percorrer. Tá certo isso? Beleza? Então, de quantas formas você pode executar esse movimento é o número de permutações dessa palavra aqui. Essa palavra tem quantas letras? Tem 14 letras. Então, você faria 14 fatorial dividido pelos fatoriais das letras repetidas. 10 fatorial, 4 fatorial. Tá aqui. Beleza? Então, se você sabia resolver esse problema, comenta aí pra mim. Pô, esse aí eu sabia. Problema número 1, tranquilão. Beleza? Show de bola. Tá. Agora vamos dar uma incrementada no problema, tá? Vamos melhorar essa nossa dificuldade aqui, ó. Agora, problema 2. Vamos pensar assim, ó. Problema 2, o que eu quero? De novo, eu quero sair do ponto 0, 0 e quero chegar no ponto 10, 4. Só que agora, eu não vou andar para a direita ou para cima. Olha o que eu vou fazer. Imagina, por exemplo, que você está num ponto qualquer aqui, num ponto AB, tá? Eu vou andar ou uma diagonal para cima ou uma diagonal para baixo. Então, ou eu ando assim, ou eu ando assim. Então, ou é um passo de subida ou é um passo de descida. Então, ou eu vou para o ponto A mais 1, B mais 1, ou eu vou para o ponto A mais 1, B menos 1. Então, ou eu avanço e subo, ou eu avanço e desço. Então, é ou diagonal de subida, ou diagonal de descida. Pergunta de quantas maneiras eu posso sair do ponto 0, 0 para chegar no ponto 10, 4, dando passos de diagonal de subida ou passos de diagonal de descida. E aí? Essa versão você conhecia? Não conhecia? Quer pensar um pouquinho? Pensa um pouquinho aí. Se quiser, pausa o vídeo. Pausa o vídeo. Você tem esse costume de pausar o vídeo para tentar fazer o problema? Tenta pausar, pô, para ver se você consegue pensar. Tenta fazer um caminho na mão, ver se você consegue. Tá? Beleza? Bom, beleza, vamos ver o problema. Ó. O que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero dar passos de subida ou de descida na diagonal para sair do 0, 0 e chegar no ponto 10, 4. Qual é a diferença desse problema para esse? Nesse problema, eu comecei falando o seguinte. Os passos que me fazem variar a posição horizontalmente são somente os passos para a direita. Os passos que fazem variar a minha posição
verticalmente são os passos para cima. Só que aqui, não. Tanto esse passo quanto esse passo fazem você variar horizontalmente uma unidade para frente. Então, pensa no seguinte, ó. Se eu estou no 0, 0 e tenho que chegar no 10, 4, eu tenho que variar horizontalmente a minha posição quantas unidades? 10 unidades. Cada passo que eu dou, seja para cima ou para baixo, vai fazer eu variar a posição uma unidade para frente. Então, isso quer dizer o seguinte, o número de passos que eu vou dar nesse caso tem que ser 10. Porque se eu saio do 0, 0 e chego no 10, 4, obrigatoriamente eu tenho que dar 10 passos para frente. Mas como cada passo te leva para frente uma unidade, você tem que dar 10 passos. Ou seja, o número de passos de subida mais o número de passos de descida tem que ser igual a 10. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Faz sentido para você? Só que tem mais um detalhe. O detalhe é o seguinte. Você sai do ponto 0, 0 e tem que chegar no ponto 10, 4. Ou seja, você precisa variar verticalmente a sua posição em 4 unidades. Então, quando você sobe, você varia verticalmente para cima, positivamente. Quando você desce, você varia para baixo. Então, o número de subidas que eu dou menos o número de descidas que eu dou tem que ser a variação entre a posição final e a posição horizontal no eixo Y. Então, isso quer dizer que o número de subidas menos o número de descidas tem que ser igual a 4. Porque se eu saio do 0 e chego no 4, eu não posso subir muito, também não posso descer muito. Se eu subir uma quantidade, eu vou descer uma outra quantidade, de maneira que a diferença entre subidas e descidas seja igual a 4. Pegou essa visão? Tem certeza? Na boa? Foi tranquilo? Legal. Então, ó, subida mais descidas igual a 10, que é o total de passos. Subidas menos descidas igual a 4, que é a variação vertical do meu movimento. Então, esse sistema de duas equações dá para você quantos passos de subida e quantos passos de descida você tem que dar. Né? É só resolver isso agora. Como é que você resolve isso? É só somar, né? Então, se você somar isso aqui, ó, você encontra 2S igual a 14, conclusão, S é igual a 7. Se S é igual a 7, o D tem que ser igual a quanto? D tem que ser igual a 3, né? Porque aí 7 mais 3 dá 10, 7 menos 3 dá 4, ou seja, eu preciso dar 7 passos de subida, 3 passos de descida. Agora, em qual ordem? Em qualquer ordem. Então, qual o padrão de movimentação? O padrão é esse aqui, ó. Subida, 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 subida. 7 passos. Descida, descida, descida. Então, de novo, de quantas maneiras você pode executar esse caminho aqui? É o número de permutações dessa palavra. Essa palavra agora tem quantas letras? Tem 10 letras. Portanto, você faria 10 fatorial sobre quanto? Sobre 7 fatorial, porque são 7 letras S, 3 fatorial, porque são 3 letras D. 7 fatorial sobre 3 fatorial. Tá lá. Viu que diferente essa versão do problema? Você conhecia essa versão? Não conhecia? Não comenta aí embaixo, essa eu não conhecia não. Essa eu achei legal. Problema 2, uma versão um pouquinho diferente dessa versão clássica, que é, assim, é bastante comum nas provas do Enem, né, vestibulares normais, nas provas militares inclusive também. Essa versão um pouquinho mais complicada. Beleza? Legal. Agora vamos chegar no tal princípio da reflexão, que é o nosso problema 3. Vamos agora para o nosso problema 3. Problema 3, mais uma vez. Eu quero sair do ponto 0, 0 e quero chegar ao ponto 10, 4. Tá bom? 10, 4. Só que com uma condição. A condição é a seguinte, ó. Deixa eu desenhar um plano cartesiano para você entender o que eu quero. Que é o seguinte, eu quero sair do ponto 0, 0, que é esse ponto aqui, chegar no ponto 10, 4, que é esse ponto aqui, tá? Pelo mesmo esquema, passos de subida ou passos de descida na diagonal, tá? Num desses passos aqui. Só que agora eu quero saber quantos são os caminhos que saem desse ponto, chegam a esse ponto, tocando essa reta aqui, ó. Essa reta y igual a menos 1. Como assim, Sandro? Eu quero saber quais são os caminhos que saem daqui, chegam aqui, mas tocando uma vezinha essa reta aqui, ó. Assim, ó. Pum! E voltam. Tá? Quero saber quantos são os caminhos que fazem isso.
Quantos são os caminhos que saem do ponto 0, 0, chegam no ponto 10, 4, tocando essa reta y igual a menos 1. Pode ser? Tranquilo? Maneiro demais. É agora que vai entrar o nosso princípio da reflexão. Porque veja bem, pessoal, essa condição de você tocar na reta y igual a menos 1 é uma condição meio difícil de você lidar com ela, né? É difícil pra caramba isso, não é tão trivial assim. Pô, mas pode ser o primeiro passo, pode ser o segundo passo. É difícil você lidar com isso de alguma forma, tá? E até, inclusive, eu gostaria que você parasse um pouco e tentasse pensar o que você faria para resolver esse problema sem eu te mostrar o que eu vou te mostrar agora, tá? Então, como é que é o esquema aqui, pessoal? Imagina, por exemplo, que existe esse caminho, tá? Então, imagina que existe esse caminho aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo de caminho. É um exemplo, tá? Então, existe um caminho que sai do ponto 0, 0 e chega no ponto 10, 4, tocando na reta y igual a menos 1. Beleza? Legal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caminho e, no momento do toque na reta, tudo que está para trás, eu vou refletir para baixo. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá aqui, ó, o eixo y, né? Eu vou pegar esse pedacinho do caminho até tocar na reta y igual a menos 1 e eu vou refleti-lo para baixo. Assim, ó, tum, 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 tum. Se você refletir esse cara para baixo, é bem fácil perceber que, como esse é o ponto 0, 0 e essa é a reta y igual a menos 1, esse ponto aqui vai ser o ponto 0, menos 2. Pode ser? Outra coisa importante, dado qualquer caminho, como esse, por exemplo, a reflexão que você gera, ela é única. Ou seja, se esse caminho é o refletido desse, só existe um único refletido para cada caminho. Ou seja, para cada caminho existe um refletido e vice-versa. Ou seja, existe uma bijeção entre o número de caminhos que tocam a reta y igual a menos 1 e os caminhos que saem desse ponto e chegam a esse ponto, claramente cruzando essa reta y igual a menos 1 em algum ponto. Ou seja, eu estou trocando um problema por outro. Eu vou trocar um problema que a priori eu não sei resolver por um problema que eu já sei resolver. E que problema é esse, gente? É esse aqui, ó. É esse aqui. Eu quero sair desse ponto, que é o 0 menos 2, e chegar no ponto 10, 4, fazendo caminhos de subida ou de descida, diagonal para cima ou diagonal para baixo. Ou seja, eu estou trocando um problema que a priori eu não sei resolver por um problema que eu sei resolver, que eu acabei de resolver aqui. Fazendo o quê? Fazendo uma reflexão da parte do caminho antes de tocar na reta que eu queria. E como é que você faz isso agora? Agora, de certa forma, é aplicar o que eu acabei de fazer aqui para cá. Que problema é esse agora, gente? Meu novo problema, ó, vou botar meu problema vermelho. Meu novo problema qual seria? É sair do ponto 0 menos 2 e chegar até o ponto 10, 4. Fazendo o quê? Caminhos de subida ou caminhos de descida. Tudo bem? Beleza? Como é que você faz isso? Qual foi a estratégia que eu usei aqui? Cada vez que eu dou passos de subida ou de descida, eu avanço horizontalmente uma posição. Então, o número de passos de subida mais o número de passos de descida tem que ser igual a 10. Nada mudou. Se eu saio do menos 2 e chego no 4, então a minha variação horizontal tem que ser de quantas unidades? 6 unidades. Então, o número de passos de subida menos o número de passos de descida tem que ser igual a 6. Beleza? Porque eu tenho que subir e descer de maneira que eu saia do menos 2 e chegue no 4. Ou seja, eu tenho que variar 6 unidades verticalmente. Tá lá. Resolver esse sistema dá para você o número de passos de subida e de descida que você precisa executar para cumprir o seu objetivo. Tá? Então aqui você pode, mais uma vez, somar as equações, né? Quando você soma as equações aqui, você encontra 2S igual a 16, portanto S tem que ser igual a 8. Se o S tem que ser igual a 8, então D tem que ser igual a 2. Beleza? Se o S é 8, D é 2, me fala qual o padrão de caminho que você precisa executar aqui. Então são 8 passos para cima, né? Diagonais para cima. S, 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 S. E 2 Ds, 2 passos na diagonal de descida. Então, de quantas formas você pode permutar as letras dessa palavra? É o número de caminhos que você vai executar. Essa palavra tem 10 letras, portanto, isso aqui seria 10 fatorial, dividido por quanto? 8 fatorial, são as 8 letras S, 2 fatorial, são as 2 letras D. Então, 8 fatorial
sobre 2 fatorial. Tá lá. E aí? Gostou dessa versão? Desse problema? Difícil isso, né? Esquisito. Assim, a primeira impressão que você tem quando você vê isso aqui pela primeira vez, né? Que eu tive também quando eu vi pela primeira vez, é assim, cara, eu até entendi. Eu só não sei se eu saberia usar. E isso acontece muito em matemática, né? Você vê uma parada assim e fala, cara, eu até entendi isso aqui, mas onde é que eu usaria isso? Como é que eu teria a ideia para usar esse negócio no meio de um problema? Né? Existe uma distância grande entre você entender uma teoria, né? Entender uma técnica, entender uma ferramenta e saber o momento certo de você aplicar aquela ferramenta. E para você ganhar essa expertise, é muito importante que você veja muitas soluções usando aquela ferramenta e você tente replicá-las várias vezes para você poder pegar a mecânica da coisa. Entendeu? Matemática não tem, cara, não tem muito segredo não. É só você trilhar o caminho das pedras que alguém já trilhou. Porque assim, fatalmente você vai trilhar mais uma vez aquele caminho. E é difícil você criar um novo caminho, né? Descobrir uma pedra num lugar que você não sabia que tinha. É difícil pra caramba. Isso pode acontecer, sem problemas. Mas é muito mais importante você aprender uma ferramenta e dominar a técnica de uso, que é o que a gente vai fazer agora. Como eu aplico esse negócio aqui, né, de refletir caminho, no problema do pipoqueiro? Como é que eu faço isso? Vamos fazer. Dá o seu print aí, para você ter isso guardado, que a gente vai resolver agora o problema do pipoqueiro, tá? Enquanto isso, vou fazer aquele célebre momento de apagar o quadro com o meu grande apagador. Então deixa eu apagar isso aqui com bastante tranquilidade. Vamos lá. Agora vamos para solução do problema do pipoqueiro. Solução do pipoqueiro. Que maravilha, que maravilha. Vamos lá. Como é que eu vou aplicar tal do princípio da reflexão nesse probleminha do pipoqueiro? Vamos aprender? Vamos ver como é que faz? Vamos lá. Pensa no seguinte, cara. Vamos pensar no plano cartesiano. Pipoqueiro começa no ponto 0, 0. Como assim no ponto 0, 0? Ele não atendeu nenhuma pessoa e está sem troco. Então, não atendeu ninguém, está sem troco. Se chegar uma pessoa com uma moeda de R$1, ele vai botar R$1 no bolso. Então, se chegar alguém com uma moeda de R$1, ele vai fazer isso aqui, ó. Tum. Ele vai vir para esse ponto aqui, ó. Ponto 1, 0. Então, esse passo aqui é o passo relativo às pessoas que chegam na frente dele com uma moeda de R$1. É um passo de subida. Como a gente acabou de fazer. Agora, se chegar na frente dele uma pessoa com uma nota de R$2, o que vai acontecer? Imagina nessa situação, por exemplo. Ele está aqui com uma moeda de R$1 no bolso, tá? Chegou uma pessoa com uma nota de 2. O que vai acontecer? Ele vai pegar a nota de 2 e vai dar para a pessoa um troco de R$1. Ou seja, a moeda de R$1 que ele tinha, ele vai perder. Então, nesse caso, ele vai dar um passo de descida. Então, se ele der um passo de descida, ele vai vir para o ponto 2, 0. E o que mais uma vez simboliza o ponto, aqui não é 1, 0 não, que é o ponto 1, 1. Tá? Ponto 1, 1. Melhor dizendo, se eu estou no 0, 0 e eu chego no 1, 1, eu atendi uma pessoa e estou com uma moeda de R$1 no bolso. Fez sentido agora? Se eu vou para o ponto 2, 0, eu atendi a segunda pessoa, estou com R$0 no bolso, porque a moeda de R$1 que eu tinha, eu já entreguei. Beleza? O que não pode acontecer agora? O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é chegar mais uma pessoa com uma moeda, uma nota de R$2. Porque se chegar uma pessoa com uma nota de R$2, o que vai acontecer, cara? Ele vai ser obrigado a fazer o quê? Ele vai ser obrigado a dar para a pessoa R$1. Só que ele não tem R$1 no bolso. Ou seja, no momento que ele chega no ponto 3 menos 1, aqui dá problema. E vai dar problema justamente aqui.
Porque quando ele vai atender a terceira pessoa, ele não tem como tirar R$1 do bolso porque ele não tem. O que quer dizer o seguinte, eu tenho que sair desse ponto e chegar em qual ponto? No ponto, vê se faz sentido, eu preciso chegar no ponto 80. Por que no ponto 80, Sandro? Porque eu vou atender as 8 pessoas e eu não terei moedas de R$1 no bolso. Por quê? Porque as notas de R$2 estão todas comigo e todo mundo que precisava de troco, eu já dei. Então, a coordenada Y, nesse caso, ela reflete o número de moedas de R$1 que eu tenho no bolso. Eu preciso começar sem moedas e terminar sem moedas, para todo mundo receber o seu respectivo troco e eu receber as notas de R$2. Pegou essa visão? Só que, ó, eu tenho que sair do ponto 00 e chegar no ponto 80, mas fazendo o quê, cara? Fazendo com que o meu caminho de percurso não chegue aqui no -1. Ou seja, eu preciso pegar os caminhos que saem do ponto 00 e chegam no ponto 80, mas que não tocam essa reta. Ou seja, a reta y igual a -1 nesse problema não pode ser tocada. Então preste atenção agora. Do meu total de caminhos, eu não quero que toque a reta y igual a -1. Só que, peraí, ou você toca ou você não toca. O que é mais fácil calcular? O que não toca ou o que toca? Eu acabei de fazer os casos que tocam a reta. Então eu vou pegar o total de caminhos e vou tirar os caminhos que tocam a reta y igual a -1 para ter o total de caminhos que não vão tocar a reta y igual a -1. Que esses são os meus casos favoráveis na probabilidade. Pegou essa visão? Tá boa? Então vamos lá, vamos lá. Então a gente sabe, né? Todos nós sabemos que probabilidade são casos favoráveis sobre o total. Isso aqui, graças a Deus, ainda não mudou. No dia que mudar, eu vou ter que gravar um vídeo novo. Né? Beleza. Então vamos lá. Casos totais. Quais são os casos totais? Os casos totais aqui nesse problema é você arrumar as pessoas, né, que tem R$1 e R$2 na fila. São 4 pessoas com R$1, 4 pessoas com R$2. Então é você pegar os uns e os dois e trocar de posição. Nada muito difícil aqui, né? Então, as pessoas com 1 aqui, as pessoas com 2 aqui. Basicamente, você vai reordenar essas pessoas. Então, como é que você reordena 8 pessoas nesse padrão aqui? O que você faz? Você vai fazer 8 fatorial dividido por 4 fatorial, 4 fatorial. Beleza? Que isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 4 vezes 3 vezes 2, né? O 4 vezes 2 é 8, 3 com 6 é 2, então fica 10 vezes 7, isso é igual a 70. Então existem 70 formas diferentes de você reordenar essas pessoas. O que é equivalente a você resolver esse mesmo problema? Sair do ponto 00 e chegar ao ponto 80, dando passos de subida ou passos de descida, né? Número de passos de subida mais o número de passos de descida tem que ser igual a 8. Se eu saio do 00 e chego no 80, eu não vario verticalmente a minha posição. Então, o número de passos de subida menos o número de passos de descida tem que ser igual a 0. Entendeu como é que é o esquema? Então, daqui você tira que S é igual a 4 e D igual a 4. Ou seja, claramente eu dou 4 passos de subida, 4 de descida. Nada mudou. Tá bom? Por isso que, ó, é 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Beleza. Agora vamos para os casos favoráveis. Para fazer os casos favoráveis, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o número de caminhos que tocam a reta y igual a -1. Tá? Então, vou botar a reta y igual a -1 aqui. Já no esquema. Y igual a -1. Eu quero sair do ponto 00. E eu quero chegar ao ponto 80. Mas eu não quero tocar a reta y igual a -1. Então, vamos pensar num caminho qualquer aqui. Imagina que existe esse caminho aqui. Pá! Existe esse caminho aí. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o caminho até o ponto onde ele toca a reta y igual a -1. E eu vou refletir esse caminho em relação à reta y igual a -1. Então, eu vou refletir esse cara aqui. Então, quer dizer que o meu ponto de partida agora não é o ponto 00. Vai ser o ponto 0 menos 2.
Muito parecido com aquele que a gente fez lá no problema 3, tá? Então agora, que caminhos são esses? São os caminhos que vão tocar a reta y igual a menos 1. Então, quantos são os caminhos que tocam a reta y igual a menos 1? São os caminhos que saem do ponto 0, menos 2 e chegam ao ponto 8, 0. Como é que você faz isso? Se eu saio do 0, 0 menos 2 e vou para o 8, 0, número de passos de subida mais número de passos de descida tem que ser igual a 8. Nada mudou, porque são os avanços horizontais que eu dou aqui. Se eu saio do menos 2 e vou para o 0, então eu tenho uma variação vertical de 2 unidades. Então o número de passos de subida menos o número de passos de descida tem que ser igual a 2. Tudo bem? Aí daqui, ó, se você soma essas equações, somando você encontra, ó, 2S é igual a 10. Então 2S é igual a 10. Portanto, S é igual a 5. Se S é igual a 5, D tem que ser igual a 3. Tá certo? Então, se S é 5 e D é 3, quais são os caminhos que saem do ponto 0 menos 2 e chegam ao ponto 8, 0? Então, são os caminhos que tem esse padrão aqui, né? S, 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 D, D, D. 5 passos de subida, 3 passos de descida. Então, de quantas maneiras eu posso sair desse ponto e chegar àquele ponto? É o número de permutações daquela palavra. E como é que você faz isso? 8 fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. Isso é 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. Né? 3 fatorial é 6, então isso aqui corta com isso. Então 8 vezes 7 é igual a 56. O que é o 56, pessoal? O 56 é o número de caminhos que tocam a reta y a menos 1. Mas eu não quero os que tocam, eu quero os que não tocam. Se o total é 70, o que eu quero é o quê? 70 menos 56. Então, na verdade, os meus casos favoráveis serão esse problema 70 menos 56, que é igual a 14. Tá? Então aqui eu estava contando os caminhos que tocam a reta y igual a menos 1. Quando eu faço o total e tiro os caminhos que passam, que tocam na reta y igual a menos 1, você encontra os caminhos que não tocam a reta, que são os caminhos que me interessam nesse problema, pela questão do troco do pipoqueiro. Tá certo? Tudo bem? Beleza? Logo, qual é a probabilidade de o pipoqueiro entregar os trocos para todo mundo? Casos favoráveis, 14 sobre casos totais, 70, 14 sobre 70. É o famosíssimo 1/5. Olha lá. É isso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá? Então, mais uma vez, eu sempre comento agora porque, né, volta e meia aparecem uns engraçados aqui no canal, né? Pra querer sacanear as soluções, né? E antes de mais nada, pessoal, eu gosto muito de pessoas que falam assim, professor, eu fiz a questão de um outro jeito, pô, fiz assim, assim, assim. Eu acho muito legal esse tipo de comentário, né? Mas, de vez em quando aparece uma galera aqui, né? Solução horrorosa. Não estou aqui para dar soluções bonitas, estou aqui para ensinar coisas, ensinar ferramentas, tá? Eu acho essa solução a melhor do mundo para esse problema? Resposta, não, não acho. Principalmente porque é um problema que tem poucas condições de contorno, né? E são poucas pessoas. Você conseguiria fazer na mão os casos que não te interessam, os casos que te interessam. Então, repara, são 14 casos favoráveis. Os 70 casos possíveis, é bem fácil de chegar nisso. Agora, os 14 eu conseguiria contar na mão, inclusive. Então, chegar num 1/5 de probabilidade, nesse problema específico, não seria tão difícil assim. Tá? Beleza? Agora, como é que você pode usar essa ideia para fazer problemas mais difíceis? E é agora que eu vou deixar aquela surpresinha final para você. Um belo de um desafio. Vou botar aqui, ó. Vou botar onde o desafio? Escrever aqui, ó. Desafio. Desafio. Tá lá. Desafiozinho maravilhoso. Maravilhoso. Tá aí. Desafio é o seguinte, pessoal. Imagina que eu tenho 5 parênteses de abertura
e 5 parênteses de fechamento. Tá? Beleza? Quero saber a probabilidade de quando eu ler, né, vou pegar os 5 parênteses de abertura e fechamento e vou escrever de qualquer jeito. Abriu, fechou, fechou, abriu, abriu, fechou. Qual é a probabilidade de você arrumar de forma aleatória esses parênteses? Que você nunca coloque um parênteses fechando antes de um aberto. Como assim? Quer ver uma reordenação que não me interessa aqui? Essa aqui, ó. Essa aqui não me interessa, porque eu fechei antes de abrir. Aqui, ó, esse aqui, ó, fechei antes de abrir, ó. Esse aqui, ó, abri, fechei, né? Aí abri. Não quero isso. Eu quero primeiro abrir e depois fechar. Primeiro abrir e depois fechar. Aqui eu fechei, 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 abri, abri, abri. Essa forma não me interessa. Eu quero sempre abrir para depois fechar. Então, exemplo. Quer ver, ó? Abri, abri, abri. Fechei. Abri, fechei. Abri. Fechei, fechei, fechei. Olha lá. Ó, esse fecha nesse, esse fecha nesse, esse fecha nesse, esse fecha nesse e esse fecha nesse. Tá ligado? Já viu quando você, por exemplo, vai digitar uma conta com parênteses no Wolfram, por exemplo, que aí você fecha mais parênteses do que abre, ele fala, ih, tem um parênteses faltando aqui, um parênteses sobrando. É porque ele faz essa conta automaticamente. Eu quero saber de quantas maneiras eu posso reorganizar, né, ou a probabilidade de aleatoriamente você arrumar esses parênteses de qualquer jeito. E sempre que você está lendo os parênteses, né, da esquerda para a direita, o número de parênteses abertos é maior ou igual ao número de parênteses fechados. É isso. É isso. Gostou do desafio? Ou seja, eu tenho que abrir primeiro para depois fechar. De quantas maneiras você pode fazer isso? Ou seja, de quantas maneiras eu posso abrir e fechar parênteses de maneira que para todo parênteses aberto antes, eu vou ter um fechado depois. Eu nunca fecho para depois abrir. Entendeu como é o esquema? Acho que eu fui claro na hora de explicar o problema. Se você não entendeu, você comenta aqui embaixo que eu explico melhor escrevendo. Tá bom? Beleza? Se você tiver um pouquinho só de perspicácia, você vai ver que esse problema é basicamente esse problema aqui. Abri parênteses, fechei parênteses. Abri parênteses, fechei parênteses. Fechei parênteses. Não posso fechar parênteses. Ih, olha aí. Já dei spoiler, hein? Já dei spoiler da solução. Se você curtiu o desafio, comenta aqui embaixo. Se você conseguir resolver, comenta aqui embaixo, coloca a solução aqui, que vai ser muito maneiro ter a sua contribuição nos comentários aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Gostou do vídeo? Quer dar o último print aí? Dá esse último print para você ter a solução, tá? Se você gostou do vídeo, cara, peço para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações, tá? Compartilha esse vídeo com todo mundo, comenta, por favor, cara, me ajuda. É importante demais que você me ajude na divulgação desse trabalho, porque você me ajudando, o YouTube também vai me ajudar a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Beleza? Grande abraço, tamo junto, valeu!